Tudo bem? Vamos fazer aqui a correção da avaliação bimestral de física, né? Para verificar o que vocês podem ter errado, a dúvida que vocês tenham, né? Então vamos fazer junto aqui, ó. Um veículo percorre 100 metros em uma trajetória retilínea. O que significa retilínea? Retilínea, olha o nome. Quer dizer que ela é reta. Com velocidade constante, ou seja, ele nunca altera a velocidade, de 25 metros por segundo. E os 300 metros seguintes ele percorre com uma velocidade constante igual a 50 metros. E ele quer saber a velocidade média desse período todo. O que é a velocidade média? A gente já falou isso várias vezes. Velocidade média é a variação, né? O delta é usado em física, em matemática, né, como variação, né? Delta S, que vem de espaço, por delta T, que é a variação do tempo, né? Então vamos lá. Vamos descobrir qual vai ser a diferença aqui, ó. Eu já sei o quanto ele percorreu. Ele percorreu 300 mais 30. Ele percorreu 400 metros. Só que eu não sei, então eu posso até vir aqui, ó, apagar isso aqui e já colocar 400. 400 metros. Bem, mas e o tempo? Eu não sei. Para eu achar o tempo, eu tenho que fazer duas divisões. Então você vai pegar é como se você estivesse invertendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A fórmula. Você vai fazer ΔT, que é a variação do tempo, é igual ao ΔS, que é o espaço, no caso ali, ó, vamos supor o 100, pela velocidade média, que é os 25. 100 dividido por 25 vai dar quanto? Vai dar 4. Então, ele percorreu essa trajetória em 4 segundos. E agora é a mesma coisa, só que com 300, que seria 300 dividido por 50, que vai dar 6. Então, aqui, nesse outro trajeto, ele gastou 6 segundos. Quanto tempo ele gastou, então, no trajeto total? 10 segundos. Então, você já tem agora o tempo total. 10 segundos. M, que é metro, dividido por S, não tem um resultado. Então, fica metros dividido por segundo. Metros por segundo. É assim que a gente fala, né? 400 metros dividido por 10, corta aqui, ficaria 40 dividido por 1, que dá 40. Então, a velocidade média no trajeto todo foi de 40 metros por segundo. Por quê? Porque ele gastou 10 segundos para 400 metros. Resposta correta, letra A. 2. Você tem um automóvel e você está fazendo um percurso de 2 km numa velocidade escalar de 75 km por hora. Se você fizesse esse percurso a uma velocidade média de 100 km, quanto tempo você ganharia? Então vamos lá. Ele está dizendo para mim, ó, aqui está em hora, aqui também está quilômetros por hora, está tudo na mesma unidade. Então eu vou trabalhar com ela porque a resposta está em hora também. Não tenho que fazer conversão nenhuma. Então eu estou dizendo que a velocidade minha média aí é 75. Lembra da fórmula que a gente usou agora há pouco lá em cima? Velocidade média é igual ao espaço que você percorreu pelo tempo que você percorreu, certo? Tá. Bem, eu ainda não sei qual é o espaço que eu percorri. Então eu vou descobrir, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Porque sem ela eu não consigo fazer o outro. Eu disse então que a minha velocidade média é 75. O espaço é quem eu quero saber, que eu não sei quanto eu fui. E isso em 2 horas. Né? E aqui é quilômetros. Tudo que está multiplicando passa para o outro lado. Perdão, tudo que está de um lado dividindo passa para o outro multiplicando. Então, 2 horas vezes 75 vai dar quanto, gente? 150 quilômetros. Em 2 horas você percorreu um espaço de 150 quilômetros. Certo. Então eu já tenho essa informação, vou deixar aqui do lado. 2 horas,
150 quilômetros. Aí, agora, ele quer saber se eu tivesse percorrido com 100 km por hora, qual seria o meu tempo. Então, veja só. Agora, a fórmula vai se inverter. Você não sabe mais o tempo, porque é isso que ele quer. E você já sabe o espaço. Você acabou de fazer a conta, porque é o mesmo percurso. Então, é 150 quilômetros. E o tempo aqui? A velocidade média, ele já falou. 100. Certo? E aí, como é que a gente vai resolver essa continha aqui? Você vai inverter esse com esse, ó. Esse volta para cá multiplicando. E esse vem para cá, dividindo. E você vai achar o ΔT, que é a variação do tempo, que é igual a 1h30. Veja só, então agora você tem a segunda informação. 1h30, os mesmos 150 quilômetros. Mas olha, a pergunta não é quanto tempo vai durar o novo percurso, é quanto tempo ele vai ganhar, ou seja, ele vai economizar. Se antes ele fazia em 2 horas e agora passou a fazer em 1h30, ele economizou meia hora. Essa daqui, ó, uma partícula que descreve um movimento retilíneo uniforme segundo o referencial inercial, ou seja, ele está constante. A equação horária da posição dado no sistema internacional é S igual a menos 2 menos 5T. Lembra da fórmula? Está aqui na prova, inclusive lá no fim. S igual a S0 mais VT. A gente fala sorvete, né? Para poder lembrar. Espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. O que ele te deu aqui? Ó, coloca uma equação uma debaixo da outra. O espaço final você não sabe. Menos 2. Ó, ele te deu que você começou na linha no menos 2. Mais. Só que aqui agora aqui tem um menos. O que eu faço? Mais com menos vira menos. Então, menos 2. O que é esse 2? Velocidade. E o T é o tempo. Beleza. 2 não, perdão, 5. O que eu consigo saber com isso? Ele quer saber a velocidade e qual o tipo de movimento. Gente, olha o V. V é velocidade. Na fórmula, quem substitui o V? 5. Então já não seria nem essa, nem essa. Ah, mas aqui está positivo, tio. Aqui é negativo. Ele perguntou a velocidade. Velocidade é 5. E o que esse menos significa? É ele que indica se o movimento é progressivo ou retrógrado. Então a resposta certa é essa, porque o símbolo está negativo. 4. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva desceram o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.080 quilômetros, sendo que a velocidade dele, média, era de 5 km por hora. Ele quer saber o percurso mencionado, quanto tempo? Veja só. Então, a velocidade média é igual à variação do espaço pela variação do tempo. O que ele quer saber é a variação do tempo, porque a velocidade média você tem. Então, a gente pode inverter esses dois, certo? Porque ele está dividindo, volta multiplicando, e esse desce dividindo. Então, ficaria a variação do tempo é igual à variação do espaço dividido pela velocidade média. Então, a variação do tempo é igual ao espaço, que era 1.080 km. Como está em quilômetros, aqui está quilômetro por hora, eu posso usar direto sem converter. Isso aqui dividido por 5. Então, ficaria 1.080 dividido por 5. Se não souber fazer de cabeça, não tem problema. Você vem aqui do ladinho na sua prova e deixa sempre as contas, porque sem conta não tem como. Veja só, é impossível fazer esses resultados aqui sem nenhuma conta. Você começa aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Sobrou 0. Desce o 8. 1 vezes 5, 5. Sobrou 3. Desceu o 0. 16. Então, veja só. Ele percorreu esse espaço, então a variação do tempo, em 216 o quê? Se eu estou dividindo quilômetro por hora
que é a velocidade, e o tempo em quilômetros, só sobrou o quê? Hora. Mas a minha resposta não está em hora. Minha resposta está em dias. O que eu faço, então? Pego 216 e vou dividir por 24, porque cada 24 horas dá um dia. Certo? E isso vai dar quanto, gente? Isso vai dar aproximadamente 9 dias, ó. 9 vezes 4, 36. Certo? Sobe 3. 9 vezes 2, 18. Com 3, 216. Ó, vai dar exato, ó. Então, o percurso demorou 9 dias. 5. Uma ave pousa em um caminhão que corre pela estrada. Então, olha o símbolo, tá vendo? O caminhão tá andando. Sabe-se que a ave permanece na mesma posição em relação ao caminhão, ou seja, ela está ali, ó, paradinha. O que é correto? A ave está em movimento em relação ao caminhão? Veja, a gente já falou sobre o movimento, ele é sempre relativo ao ponto de vista, né? A quem está observando. Então veja, a ave, ela está saindo da posição que ela está em cima do caminhão? Não. Não importa se o caminhão está se deslocando ou não. A pergunta é se a ave está se deslocando em relação ao caminhão. Se ela está paradinha no mesmo ponto o tempo todo, então ela não está em movimento. Então isso aqui está errado. O poste está em repouso em relação ao caminhão? O poste está parado aqui, não está? O poste, se ele pudesse enxergar, ele enxergaria o caminhão fazendo o quê? Se distanciar. Então, o poste enxerga o caminhão em movimento. Se o caminhão pudesse enxergar, ele observaria o poste se distanciando, como se o poste estivesse em movimento, né? De todo jeito, eles estão... Se tem uma variação de espaço, eles não estão em repouso. Veja, em relação ao caminhão e o pássaro, eles não têm uma variação de espaço. Mas entre o caminhão e o poste tem. Então essa também está errada. O poste está em repouso em relação à ave? Bem, se a ave está em repouso em cima do caminhão e o caminhão não está em repouso em relação ao poste, é óbvio que ela também não está. O caminhão mantém-se em repouso em relação à ave? Sim, porque para a ave, como ela está parada em cima do caminhão, ele está em repouso, porque ele não está sofrendo uma diferença de espaço da ave. Assim como que para a ave o caminhão está em repouso, o caminhão, a ave está em repouso. Então, a resposta certa só seria essa. 6. Olha só. Um automóvel de modelo popular está na cidade A. A cidade A está no quilômetro 2. Isso às 8 horas. Quando ele chega na cidade B, então essa aqui é a cidade A, ele já está no quilômetro 146. E ele chegou lá às 10 horas. Ele quer saber a velocidade média. Vamos lá. Mesma forma. Velocidade média. O que é? Não é a variação do espaço pela variação do tempo? Então vamos lá. Velocidade média é qual? Qual que é a variação do espaço? O espaço final pelo inicial. Se ele estava no quilômetro 146, que é o final, menos o inicial, que é 2, dividido por o tempo final menos o tempo inicial. Quanto que dá isso aqui, gente? 146 menos 2. Velocidade média é igual a 144 quilômetros por 10 menos 8 dá 2 horas. Quilômetro por hora fica como tá, ó, tá aqui. 144 dividido por 2 dá quanto? 72. Sétimo, leia o texto a seguir e responda as questões 7 e 8. Olha só, um móvel está se deslocando, só que agora já é um movimento uniformemente variado. Então a gente tem que lembrar que na fórmula velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a fórmula. Ele quer saber qual é a velocidade. O que é instante? Instante é o tempo. É simplesmente você vir aqui nessa fórmula, ó,
e trocar o t por 4. Velocidade, então, vai ser quem? 20, tem que regra da matemática, faz a multiplicação primeiro. 17 mais 22 vezes 4, 88. Certo? Velocidade, então, vai ser 88 mais 17. Não consegue fazer de cabeça, não tem nada de errado vir aqui do ladinho, ó, e montar, ó. Quanto que vai dar isso, gente? Vai dar 15, sobe 1, certo? Isso aqui não é multiplicação, é soma. 9 com mais 1, 10. Olha lá, 105. Você também poderia ter feito assim, ó. Tira 2 daqui, põe pra cá, ficou 90. 90 com 15. Põe os 10 lá, virou 100. Ficou 5. 100 mais 5, 105. 105 o quê? Se aqui é metros, aqui é segundo. Metros por segundo. Essa é a resposta certa. Agora aqui é o contrário. Ele já te deu a velocidade final e ele quer saber em que tempo vai chegar lá. É só substituir naquela fórmula. Velocidade final você tem 215, igual a velocidade inicial está lá, ó, 17, mais 22 e o tempo é t. Agora é só usar as propriedades matemáticas. O que está para cá positivo passa para o outro lado negativo. Então fica 215 menos 17 igual a 22t. 215 menos 17 dá 198, igual a 22t. O que está multiplicando passa dividindo. Então, o tempo é igual a quem? 198 dividido por 22. Não sabe fazer de cabeça? Também não tem nada de errado. 198 dividido por 22. E aí? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente simplesmente vai fazer a continha, ó. Tem que descobrir qual é o número que vai dar perto aqui, ó. Qual é o número que vai chegar mais perto desse valor aqui? Não souber, pode ir fazendo a tabuada. Acho eu que vai ser um 9, por exemplo. Então, ó, 9 vezes 2, 18, sobe 1. Tá vendo? Eu uso aqui como multiplicação. 9 vezes 2, 18, com mais 1, 19. Olha lá. Então, depois de 9 segundos, ele vai chegar nessa velocidade. 9. Vamos lá, deixa eu só criar uma nova página aqui, que aí fica melhor para eu poder subir. Partindo do repouso, um avião percorre uma pista numa aceleração constante e atinge a velocidade de 350 km por hora em 25 segundos. Qual é a aceleração desse avião? Então, veja só, você tem duas unidades, elas estão em unidades diferentes, né? Mas ele aqui nem pediu para converter. Esse h ao quadrado aqui, ó, tá errado, teria que ser barra s, né? Quilômetros por hora por segundo, né? Então, vamos lá. Pega o 350. Vocês devem ter feito isso e dividiu por 25, né? 1 vezes 25 dá 25, sobrou 15, aí desceu o zero aqui, né? E aí você colocou aqui que número que daria 150, né? 15 não, perdão, 10, desculpa. É 5 para 0 é 0. Aí você vai falar, vai dar 4. 100. Nesse caso, ele não pediu fazer conversão. Então, você já acharia direto. 14. Tá? Mas e se eu tivesse que converter? Aí seria um outro problema, uma outra situação. Aí você converteria, por exemplo, segundos em hora, ou esses 350 km por hora, converteria isso aqui em segundos para poder achar. Como eu faria isso? Se a unidade não batesse. Olha só. Não são 350 quilômetros dividido por hora? Você faz a conversão assim, ó. Multiplica. Põe a hora em cima, porque senão você não consegue cortar. Uma hora tem 3.600 segundos. Corta a hora, né? Para achar quilômetros por segundo vai ser 350
dividido por 3.600. Vocês podem usar a calculadora, ó, não tem nada de errado, não. Se não conseguir fazer na conta na cabeça, já que é muito grande, se for muito grande, ó, vamos lá, é 350 dividido por 3.600. 350 dividido por 3.600. Essa é a velocidade dele por segundo, 0,0997. Ah, mas quanto tempo ele ficou percorrendo? Tá dizendo ali no problema, não tá? Quanto tempo foi? 25 segundos. Aí você pegaria esse resultado e multiplicaria por 25 segundos. Entende? Então, convertido, esse objeto está numa velocidade de 2,43 o quê? Quilômetros por segundo. Mas não é essa a pergunta, né? Essa estava muito mais simples, era só fazer uma divisão elementar. Por fim, aqui já tem que ter conversão. Por quê? Porque ele te deu uma velocidade em quilômetros por hora, te deu um tempo por segundo e quer a resposta final em metros. Então vamos por partes. O caminhão está se deslocando a uma velocidade de 90 km por hora. Suponha que ele cochilou por 2 segundos. Qual é o espaço em metro que o caminhão percorreu nesse intervalo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar tudo na mesma unidade. Por quê? Se a resposta está em metro, quilômetro por hora não te serve. Você vai ter que converter isso aqui em metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque a outra variável é em segundo. Você vai fazer duas conversões, uma de cada vez. 90 quilômetros. Vou começar só convertendo quilômetro em metro, tá? Então, olha só. Se o quilômetro está aqui em cima, você põe o quilômetro aqui embaixo. 1 quilômetro tem quanto? 1.000 metros. Cortou, cortou. 90 vezes 1.000 metros, 90.000 metros. Acabou aqui a conta? Não. Você converteu quilômetro para metro. Quer dizer, você tem uma resposta agora, por enquanto, em 90.000 metros por hora. Só que você tem que achar isso em segundo. O que você faz? Ó, 90.000 metros dividido por hora. Se o hora está embaixo, você põe a hora em cima. A hora tem quantos segundos? Tem segundo que você quer? Tem que saber isso, tá, gente? 3.600 segundos. Corta aqui, corta aqui. Vai ficar o segundo debaixo do metro e o 3.600 aqui de baixo. Então, você vai ter que fazer 90.000 dividido por 3.600. E essa resposta final ela vai te dar em metros por segundo. Ou seja, cada segundo vai ter esse deslocamento. Então, ó, vamos lá. Para fazer mais rápido. 90.000 dividido pelos 3.600. Olha lá. 25. Então, o resultado aqui, ó, 25 metros por segundo. Ou seja, cada segundo ele se desloca 25 metros. Ele cochilou por 2 segundos, então é 25 vezes 2. Ou seja, nessa velocidade, fechar o olho por 2 segundos faz você se deslocar sem você ver o que está acontecendo por 50 metros. E essa era a resposta final. Era isso, pessoal.